Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Diga não ao que te paralisa. Prepare-se para produzir a mudança. Encontre o espaço, marque uma data, comece a trabalhar. Invente um jeito que funciona para você. Saiba que se algo é importante para você, provavelmente outras pessoas também vão se beneficiar disso. Mas é útil reconhecer que ninguém além de você vai priorizar as escolhas que tornam esse desejo uma realidade. Aquilo que você quer criar parece grande demais agora? Ótimo sinal. Comece criando as condições para que criar seja possível. Voltamos! Nós criamos uma temporadinha nova do Talvez Seja Isso, para te contar sobre as 11 premissas selvagens, que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Nós somos eu, Bárbara Níquel, e a Mariana Bandarra. Nesse episódio a gente fala sobre a premissa número 1. Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. A gente quer muito saber como essas premissas ressoam por aí. Então escreve para nos contar e para nos mandar notícias. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do episódio, mas já anota aí. É sim@planejamentoselvagem.com.br. A gente também preparou um e-book, que é um PDF bem bonito, com as premissas e textos sobre elas. Passa lá no planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso para baixar. É gratuito. Esse link também vai ficar aqui na descrição. Que coisa boa estarmos aqui juntas de novo, contigo. A gente mal podia esperar. Que alegria estar aqui gravando esse primeiro episódio oficial, depois da nossa introdução, que a gente já publicou, e poder conversar de novo nós duas e também contigo que está nos ouvindo. Sim, e eu sinto que essas conversas é algo que a gente quer que exista faz bastante tempo. A gente conversou sobre essa temporadinha pela primeira vez lá em 2019. Então é muito gostoso saber que ao mesmo tempo está existindo e também reconhecer que se a gente não priorizasse, não existiria. Tem algo aqui sobre responsabilidade que eu acho que tem o potencial de causar desconforto, porque acho que muitas das pessoas, acho que muitas das mulheres nesse momento, que a gente está gravando em 2021, e acho que muitas das pessoas que especificamente acompanham o nosso trabalho se sentem sobrecarregadas. E quando a gente está falando de autorresponsabilidade, às vezes pode parecer que a gente está sugerindo que a pessoa não está fazendo o suficiente. Eu quero acolher esse sentimento, caso isso esteja acontecendo, mas também não tentando adivinhar o que tu está sentindo, mas definir que quando a gente está falando sobre ser responsável por criar, a gente não está falando sobre fazer as coisas por obrigação, mas todo mundo tem, em algum nível, ainda que no nível do micro detalhe, essa experiência de, bom, se eu não fizesse, ninguém ia fazer. E é disso que a gente está falando, dessa força que move a gente quando a gente percebe que a gente está sentindo falta de algo que outras pessoas ainda não estão vendo como algo que falta. A essas alturas a gente já comentou, mas para quem caiu aqui agora, caso não saiba, eu vou dar um spoiler que o próximo episódio, a segunda premissa selvagem é: você não precisa fazer tudo sozinha. Porque também quando a gente ouve você é responsável por criar aquilo que você quer que exista, talvez venha um peso imenso de eu imaginar que isso quer dizer que eu preciso então fazer sozinha. Me vem uma coisa sobre a gente estar sempre criando, né? Essa é um ensinamento que a Clarissa Pinkola Estés martela muitas vezes nele. A gente está sempre criando, mas nem sempre a gente está criando aquilo que a gente quer que exista. Sim. Então, também olhar para as coisas que a gente já está criando e ver quais delas já estão sendo
né? E eu tô falando coisas que podem ser bem pouco filosóficas, como eu boto a mesa com a toalha bonita, porque ninguém mais na minha casa se importa se a toalha bonita tá na mesa. E eu tô criando a mesa que eu quero que exista com essa... É um ato criativo, né? Eu acho que esse exemplo da mesa é bem concreto, bem besta, mas ele é útil porque também tem pessoas que vão considerar que isso é fútil. Pessoas que vão considerar que o que importa é apenas a nutrição e não o ambiente em que, né? E aí a gente percebe que a dimensão criativa está em tudo que a gente faz. Então, ser responsável por criar aquilo que você quer que exista pode sim ser criar uma planilha. É sobre fazer as coisas existirem. Sim, mas me ocorre, Mari, que pode ter alguém nos ouvindo, e eu já me senti assim, a pergunta que é, mas eu não sei o que eu quero criar, o meu problema é exatamente esse. Tu acha que tem alguma coisa nessa premissa que ajuda a pensar sobre isso? Talvez a gente abrir espaço para poder refletir sobre o que a gente quer criar seja uma possibilidade historicamente muito recente. Acho que faz todo sentido a gente não saber em alguns momentos. É mais saudável não saber do que ter certezas absolutas e ficar muito apegada às coisas. Tem que ser... Eu quero que as coisas sejam desse jeito, né? Mas entendo que... O que eu entendo dessa tua pergunta é que a gente abrir espaço para a pergunta o que eu quero criar já é o início desse processo. Quando a gente chegar lá, daqui a 10 premissas lá na 11, a gente vai conversar sobre esse aspecto do planejamento como um ato criativo, e eu não preciso necessariamente estar planejando um resultado, eu posso estar planejando um processo. Então, às vezes, eu não sei o que eu quero que exista, mas eu sei como eu quero criar. Eu sei que eu não quero ter que fazer com pressa, eu sei que eu quero fazer enquanto eu tenho condição de estar com as pessoas da minha família e com, sei lá, com os meus filhos enquanto eles crescem. Às vezes não é o que eu quero que exista, mas existe pelo menos um faro do eu sei como, mas eu ainda não sei o que. Às vezes a gente não sabe nada e simplesmente está precisando abrir uma pausa. Acho que sim, acho que é criativo a gente só fazer a pergunta, já é um início de processo criativo. E talvez isso pareça muito abstrato. Dizer, tá, não, mas como assim? Eu vou criar a coisa e não tô fazendo nada. Talvez não pareça para quem já fez a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos pra gente, com a gente. Mas eu acho que pode ser útil para alguém que talvez esteja, tá, não entendi, né? Pode ser útil a gente estabelecer que a vida é criativa, reestabelecer que a vida é criativa e que a gente nunca tá não fazendo nada. Isso é uma coisa que eu preciso me lembrar de tempos em tempos, assim. Que quando a gente diz eu não fiz nada hoje, mas eu tô cansada, é porque não existe não fazer nada. Lavar louça é fazer uma coisa, a gente não faz só as coisas que estão na agenda. Assistir séries é fazer coisa. É fazer uma coisa, exatamente. Ficar nas redes sociais é fazer coisa. Ficar se sentindo um lixo enquanto fica dizendo eu devia estar fazendo alguma coisa é fazer uma coisa. É uma atividade muito pouco criativa, assim, do que a gente quer, normalmente, mas ela cria um estado. A gente fica muito boas em se sentir um lixo e se chicotear porque não fez as coisas. É nesse sentido que a coisa que eu estava trazendo de a gente está criando, mas a gente está criando o que a gente quer que exista. Eu acho que pode ser muito libertador a autorresponsabilidade. E ao contrário de ser algo que pesa, quando a gente reconhece que a mesma, entre aspas, quantidade de energia que a gente gasta para ter uma vida ruim, a gente pode investir para ter uma vida boa. E eu não tô tentando simplificar e dizer que a precarização do trabalho e que, né, os sistemas sociais e políticos não têm influência sobre a nossa vida, mas a gente custa a mesma quantidade de energia eu ter uma vida intencional e uma vida que é só reativa ao que está sendo apresentado pelas circunstâncias. E nesse aspecto,
eu ser responsável por criar aquilo que eu quero que exista pode ser algo que me fortalece e não algo que faz eu me sentir, mas ainda mais isso, vocês querem me botar mais coisa para fazer. Não, pode descansar, a gente quer te autorizar a descansar. O que tu tá a fim de criar nesse momento? A Bárbara acaba de, como quem ouviu a introdução sabe, a Bárbara acaba de criar uma coisa muito grande, que foi uma tese de doutorado. Tu já tá inspirada nesse lugar de coisas que tu quer que exista? Fora isso que a gente tá fazendo, né? Que já é grande. Acho que desde que a gente começou a fazer o podcast, talvez seja isso, e começou a pensar no planejamento selvagem, pensar sobre o planejamento selvagem, criar o planejamento selvagem e conduzir o planejamento selvagem durante esses últimos anos, como a gente fez, me fez pensar muito sobre em que condições a gente faz o trabalho que a gente se propõe a fazer. Por exemplo, eu fiz uma tese. Como é o processo de fazer uma tese? Como é a rotina de uma pessoa fazendo a tese? Como é ter um negócio como a gente tem com o planejamento selvagem? A coisa que eu mais tenho me direciona, minha curiosidade nesse momento está mais direcionada para pensar em como a gente pode realmente criar os nossos projetos no mundo que não só façam sentido as coisas que a gente está colocando no mundo, como eu acho que a minha tese faz sentido, mas que o processo de fazer seja também benéfico para mim, e não só o resultado do que eu estou fazendo. O que eu gostaria que existisse é a possibilidade de beneficiar mais pessoas com essa noção de que é possível a gente fazer algo em benefício dos outros, que também nos beneficia no processo, que não exige o autossacrifício, como muitas pessoas que se envolvem, às vezes, né, em ativismo ou atividade de cuidado de outras pessoas, ou mesmo se colocam na situação de fazer uma tese ou um outro trabalho acadêmico ou um outro trabalho muito grande, que lá pelas tantas a gente começa a pensar que esse trabalho é mais importante que a gente, né? Que fazer essa tese é o que importa. Azar que eu não vou dormir, azar que eu vou comer mal, porque o que importa é a tese. E eu sinto que depois da leitura, com o planejamento selvagem, não que tenha sido perfeito, mas eu consegui minimamente estar atenta ao que eu estou disposta a sacrificar para que esse resultado exista. Então, eu acho que eu tenho pensado sobre isso, a gente tem pensado sobre isso juntas. Eu pensei sobre isso, observei e pensei sobre isso no meu processo de fazer a tese. E o que eu gostaria que existisse, o que eu tenho mais vontade é de que todas as pessoas soubessem que é possível. Talvez isso na materialidade seja criar processos, fazer workshops, sei lá, coisas assim que possam ser oportunidades de transmitir isso para as pessoas, né? Como é o planejamento selvagem? Eu acho que o que a gente faz no planejamento selvagem é isso. Então, acho que eu quero existir mais plenamente dentro do planejamento selvagem, depois de ter passado, especialmente esses últimos 2 anos tão focados, né, na tese. Sim, porque quando tu fala como é que eu vou criar uma coisa que beneficia os outros, se essa coisa exige o sacrifício das minhas necessidades mais profundas, todos os professores das grandes tradições místicas, né, vão dizer que a transcendência é a gente reconhecer que não dá para beneficiar o todo se estiver prejudicando uma parte do todo, porque as coisas estão conectadas, né? Então, e a gente é parte do todo. Só para ressaltar, porque Exato. a gente esquece. A gente é parte do todo. Então, aquela coisa, aquele produto lindo que eu virei noites para fazer e não consegui receber e nem oferecer contato com a minha rede, e que eu quase entrei, né, entrei em burnout, quase larguei tudo várias vezes. Ele também guarda um pouco dessa memória do que eu fiz comigo enquanto eu estava fazendo ele. Então, o benefício dele fica... Não é que ele não pode ser benéfico para as outras pessoas, mas ele nunca vai ser plenamente benéfico se ele puder ser benéfico para todas as pessoas, menos quem está fazendo. E quando a gente olha para um desejo de que todos tenham condições de trabalho dignas,
é isso, e pode parecer super uma associação, uma forçação de barra, mas é materialmente a gente compra telefones que as pessoas não dormem, ficam trabalhando em fábricas na China, e o que acontece? A gente fica acordado olhando para esses telefones igual uns robôs na cama. Tem algo que influencia, né? E outra coisa que me vem com essa premissa, te ouvindo, é o quanto a gente está falando sobre sonhar. Uhum. É por isso que essa é a premissa número 1. Então, com o que eu tô sonhando? E se a gente soubesse, a gente tivesse democratizada os processos e as metodologias que nos permitem não sacrificar aquilo que é mais profundo em termos de bem-estar, trazer o meu bem-estar junto com o meu desejo de gerar benefício pro todo. Acho que a gente tá vivendo... Acho não, né? A gente está vivendo muitas camadas de crises, de sistemas em colapso, e eu acho que o mais grave deles é o de imaginação. E a gente fica isolada de imaginar. No primeiro módulo do planejamento selvagem, a gente usa uma ferramenta para isso, que é o e se. Tá, mas e se eu pudesse fazer isso de um jeito diferente? Muitas das coisas que parecem sólidas e imutáveis estão só esperando a gente mudar de ângulo para revelar outras possibilidades criativas, né? Acho que é muito importante também a gente... Porque quando tu começou a falar, e se? E daí eu pensei, e se eu não tivesse a certeza de que o mundo tá todo contra a coisa que eu quero fazer? Porque às vezes a gente tem certeza que aquilo que a gente quer fazer, o mundo não quer. Ou pelo menos os sistemas assim, dominantes não querem. Sinto que exige um esforço muito grande para eu fazer uma coisa que está contra a maré. E daí eu vou fazer, criei. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ou até o contrário, isso se vira contra mim. Fiquei pensando que para gente, para muitas pessoas que talvez estejam querendo criar algo que é contra a corrente e que podem estar pensando isso, eu sempre fico imaginando, acho que é útil imaginar que tem uma outra pessoa num outro lugar, que está só esperando um sinalzinho de luz, um sinalzinho de fumaça. E que talvez seja essa coisa, né, que a gente vai colocar no mundo e outra pessoa vai ver olha ali, essa pessoa fez isso, vou ver quem é essa pessoa. Que às vezes as coisas que a gente coloca no mundo, talvez elas não necessariamente sejam a coisa, mas elas sejam a possibilidade de nos conectar com outras pessoas que querem as mesmas coisas que a gente, né? Eu me lembrei de um episódio muito engraçado que aconteceu uma vez num encontro nosso, né? Numa live do Planejamento Selvagem, que eu tinha dado um workshop, sei lá, 15 anos atrás. Eu fui dar um workshop num festival no interior e foi um fracasso, porque só foi 2 pessoas. Workshop de quê, Mari? Um workshop de bambolê para adultos. E foi um fracasso, porque só foi 2 pessoas. E 15 anos depois a gente estava numa live do Planejamento Selvagem e tinha uma menina na live que falou, e ela disse que ela tinha construído uma casa em Londres, não sei se era em Londres, mas era assim, ela estava morando na Europa, ela tinha construído uma casa onde as pessoas iam e faziam aula de bambolê e não sei o quê, e tudo tinha começado porque ela tinha sido uma das 2 pessoas que fizeram o workshop aquele. Tem um processo de a gente não é donas da coisa depois que a gente cria, e às vezes a coisa pareceu que eu criei agora, né? Não deu certo, a culpa não é minha, eu já fiz, não vou. A gente não tem noção do impacto das coisas, assim. Eu acho muito engraçada essa história, gente. Mas especialmente porque eu me lembro da sensação de que foi um fracasso. Sim. Né? Tipo, ai, gente, 2 pessoas. Então é isso, às vezes é 2 pessoas e uma delas só. Tu tava fazendo aquilo tudo só para aquela uma pessoa. Outras coisas acontecem a partir disso, né? Sim, a compostagem. quando a gente diz que você é responsável por criar aquilo que você quer que exista, a gente não está dizendo nada sobre o resultado, as consequências, né? O resultado. O produto. O produto. A gente não está dizendo que faça isso e com certeza você terá sucesso, né? Porque
no momento em que a gente cria qualquer coisa e coloca no mundo, os resultados são totalmente imprevisíveis, né? Acho que essa premissa também me lembra disso, né? De que essa é a minha parte, né? A minha responsabilidade é criar o que eu quero que exista. Uma vez que foi criado, eu não tenho muito como saber se essa coisa vai continuar sendo aquilo que eu queria que existisse. Ou daqui a pouco vai vir outra pessoa e vai pegar e transformar aquilo numa outra coisa. As pessoas vão entender de outro jeito, vai virar outra coisa. E talvez isso faça parte, né? Como nessa história, faça parte do caminho de outras pessoas. Mas eu me sinto, assim, com uma certa energia quando eu escuto, uma certa força, assim, quando eu escuto isso. O que tu sente quando tu ouve essa premissa? Hoje, eu acho que tem um convite para sonhar, assim. Eu acho que eu fico aberta para... Tá, mas o que eu quero que exista? Eu quero que exista uma limonada com gengibre. Eu quero que exista espaços pra gente criar coisas... E eu fico muito ativada para lançar um chamado, assim, um grande uivo para quem tá nos ouvindo. O que tu quer que exista, assim? Se a gente tirar todas as coisas sobre as quais tu não tem controle, onde dá para começar? Qual é a coisa pequena que... Tá, isso não dá para fazer. Eu não consigo controlar o que as pessoas ao meu redor fazem. Sim, quero criar um livro de sucesso, um best-seller. Eu não consigo controlar as pessoas comprarem, eu não consigo controlar as editoras aceitarem. Mas tem uma parte que eu consigo, que eu tenho autonomia e que eu consigo fazer essa escolha de... Eu tiro a minha energia dos lugares que eu não quero que existam, né? Para concentrar ela para esse lugar. E eu acho que me sinto focada quando eu escuto ela hoje. E queria saber de ti, que tá nos ouvindo, escreve pra gente e conta como tu te sente quando tu escuta você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. Como é que bate pra ti, como é que isso tem se traduzido na tua vida. Se tu tiver vontade de compartilhar os teus sonhos com a gente... vai ser muito gostoso esse processo da gente sonhar juntas e poder torcer pelos sonhos umas das outras. É uma das partes do planejamento selvagem, assim, de estar junto o ano inteiro, que mais são nutritivas para mim especificamente. A gente poder ouvir os sonhos umas das outras e saber que tá todo mundo torcendo. Então, e às vezes, dali uns meses, saber que uma conseguiu fazer a viagem que estava imaginando, porque veio um convite de não sei onde. Sim. É muito gostoso, né? Acompanhar, ver as coisas se realizando também, ou os caminhos mudando, enfim, é uma delícia. Parecia impossível, e dali a 2 meses, todo mundo se reorganizou, e a pessoa, agora eu tô morando no meio da Amazônia. Aquele emprego que tava me fazendo mal, virou uma outra coisa. Escreve pra gente, e vai ser muito bom a gente te ouvir. E qual é a próxima premissa que a gente vai... Apesar de eu já ter falado, mas... conversar... você não precisa fazer tudo sozinha. Ela está muito intimamente ligada à primeira, porque às vezes quando a gente pensa em autonomia, é fácil a gente ir para a independência. Então, você não precisa fazer tudo sozinha. Tira a gente também desse pensamento individualista no qual a gente está isoladas e ninguém ajuda. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Sim. Oi, quero te lembrar que o Planejamento Selvagem está de portas abertas até março de 2022. O Planejamento Selvagem é um programa online para pessoas que querem colocar seus projetos, suas criações no mundo, tirar os seus sonhos do papel, mas sem abrir mão das próprias necessidades mais profundas. Para saber mais e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. E diz uma coisa, como é que essa conversa ressoa por aí? Conta pra gente lá no sim@planejamentoselvagem.com.br.